Mais um período de quarentena aí. Até dia 22. Será que volta? Eu acho que não volta ainda não, hein, professor? Será? Eu acho Não que ainda dá não. pra saber, né? Certinho. É Não. muito improvável tudo, né? Mas dia 22. Você tá falando que o pico é início de maio, né? Tem um É, comunicado da prefeitura que é pro dia 5, né? uhum. Só a volta, 5 de maio, de escolas municipais. Mas eu também não sei disso aí não, como vai ficar. A prova de vocês está pro dia 12, por ali. 13, lá pra semana, 12. 12, dia 9, mas amanhã tem uma reunião com a Valéria. Vamos ver o que vai ser, deu pra gente conversar na quarta sobre isso. De como vai ficar, né? Porque ninguém sabe, na verdade, né? O Boa certo. noite. Boa noite. E aí? Ah, hoje chegou no começo. Pois é, né? Ah, cheguei cedo hoje, né? Mas tá Uma trabalhando? Tá galerinha trabalhando? aparecendo aí. Eu não paro, não. Os caras não tá parando, Lucas? Tá nada. Lá é. Como eu trabalho no escritório, não precisa, né? Entendeu? Tá certo. Às vezes, né? Às vezes é até bom, né? Dar uma espairecida, Ah, né? Porque eu não vou mentir, não. Tem hora que pira, hein, meu? Você ficar em casa, tá dá uma louco? pira. Ficar em casa, não. Hã? Eu não aguento ficar em casa, não. Ah, cara, dá uma pirada de vez em quando, né? Mas acontece. Ai, ai. Cadê o resto do povo? Hoje não tem live de ninguém, né? Hoje não, mas apareceu mais gente, ó. É, os caras estavam todos assistindo o show da menina lá, que eu esqueci o nome. Você viu A que ela Marília quebrou a Mendonça. internet, né? 3 milhões É, você viu, de né? acessos. Não, cara, isso aí é bem legal se a gente for analisar, discutindo até questão de mercado, isso dá até uma aula. Ela fez, na minha visão, assim, mudar a forma de um monte de gente pensar, cara. Tipo assim, a Rede Globo, se ela não dá os pulos dela, meu, ela não precisa, ninguém precisa de TV, não, ela não precisa ter artista, se ela não se reinventar. Porque, meu, os caras fizeram sozinho. Esqueci o nome dos caras lá, os que cantam com o Barbudo lá, esqueci o nome dos caras, os caipira. Acho que é Jorge Mateus. Eles foram os que mais ganharam grana, meu, nessa brincadeira aí. Ganharam alguns milhões aí, hein? Com patrocínio, com um monte de coisa. Isso é repensar algumas coisas, né? Sem divulgação, ó, só os caras. É muito louco, né? Se for pensar nisso aí. Enfim, né? Deixa eu anotar um negócio aqui, senão eu esqueço. Ô, louco. Pessoal, vamos dar mais 3 minutos? Daí a gente começa a conversar. Ai, a prateada sempre entra, né? Cadê ela? Pô, vamos começar? Tá, são em 5 aí, né? O Felipe tá chegando também. Vamos lá, povo, senão a gente perde muito tempo aí. Beleza? Eu mandei os slides aí para vocês. Não consegui colocar ontem, coloquei hoje. Prometo que vou tentar antecipar sempre isso aí por um dia, beleza? Mas ontem foi Páscoa, né? A gente merece também um dia de folga em tudo isso aí, ok? Então, vamos. O que eu queria discutir com vocês? As minhas aulas de primeiro bimestre, elas sempre se encerram com os 4 P's ali e marca, beleza? Eu sempre deixo esse conteúdo de estratégia sempre para o segundo bimestre, porque é um assunto mais pesado, eu acho, um pouco mais complexo.
Mas vamos tentar analisar isso aí de uma forma mais coesa depois. Só lembrando, né? A gente tem uma prorrogação de data aí até dia 22, com provas aí para acontecer entre o dia 12 ali dia 19 de maio. Mas isso a gente vai tentar entender como vai funcionar essas provas aí ainda, a gente não sabe. Eu vou ter uma reunião amanhã com a Valéria e os outros professores. Daí a gente pode discutir isso, vou passar para vocês na quarta-feira com calma. Beleza? Mas enquanto isso, vamos tocando o barco da forma que dá. Então, a nossa terceira aula aí, a gente chama de planejamento estratégico, para a gente tentar entender ou começar a entrar um pouco nesse universo de planejamento, tá? Então, a gente entende que toda essa questão de estratégia é algo que você vai utilizar para você repensar todos os seus planejamentos, todos os seus objetivos, toda a sua missão, todas as suas metas que você tem correlacionadas à sua empresa, beleza? E essa estratégia de marketing que a gente diz, ela tem que integrar muita coisa. Então, ela tem que integrar as políticas que estão existentes dentro da sua empresa, né, junto aos seus objetivos, mais uma palavrinha que a gente diz aí, chamado de tática, né, que são as ações dentro do seu planejamento. E aí eu quero que você já começar a discutir isso com vocês. Dentro do marketing, a gente tem algumas mudanças, algumas palavras que a gente utiliza ela de uma forma um pouco diferenciada. A palavra tática dentro do marketing, a gente costuma entender que ela é uma ação, beleza? Então, se eu tenho a estratégia dentro de um planejamento do plano de marketing, a gente tem duas etapas distintas, onde a gente chama uma de estratégia e a outra de tática. Então, quando a gente fala nessa questão, vamos dizer assim, da estratégia, a gente está pensando nessa questão aí mais da parte escrita, vamos colocar assim, da parte teórica. A parte operacional, a gente trabalha ela dentro do marketing como uma questão das táticas, beleza? Então, o Leo fez uma leitura de tático, essa palavrinha apareceu tática dentro do marketing, a gente vai entender ela como algo operacional, ou seja, botar a mão na massa. Então, a gente sempre diz o seguinte, que para cada estratégia, vamos dizer assim, de mercado, você pode ter aí várias táticas existentes, beleza? Não necessariamente você vai ter que ter uma tática para uma estratégia. Você pode ter aí várias estratégias, uma estratégia para várias táticas existentes, beleza? Nossa, que isso? Misericórdia. Loucura, velho. Aí, O senhor não agora ouviu mais melhorou. nada. Hã? Olha. Mayara, acho que é o seu microfone que tá aberto aí, não é? Calma aí, eu tô dentro do ônibus. Sério? Que moderna você, hein? Tá usando... Ah, moderna nada. Ela tava Não. dentro do banheiro. Não, professor, calma aí. Eu vou abaixar só um pouquinho. Tem um Vou desligar. no canto ali, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo deixar você muda aqui, ó. Pronto. Acho que ficou melhor. Eu deixei você muda, tá, Mayara? A hora que você quiser, você manda um linkzinho, um chatzinho aí, você fala, professor, abre o microfone. Eu deixei você muda aí, beleza? Então, como eu estava relatando para vocês, dentro dessa questão do marketing, então, a gente tem todo esse processo de usar uma estratégia e várias táticas, beleza? Então, é isso que a gente acaba trabalhando. Mas esse grande objetivo, esse objetivo geral, vamos colocar assim, de uma forma mais generalizada, ela tem que ajudar a sua empresa a construir, vamos dizer assim, um posicionamento de mercado. Então, não adianta você fazer nada disso se você não quiser ou não fazer com que tudo isso dê resultado e acaba crescendo, e acaba com isso seja um crescimento muito grande, beleza? E aí, dentro dessa aula aí, eu deixei para vocês, e aqui acho que é um pouco mais complexo para a gente tentar mostrar e tentar trabalhar. Eu sei que a gente consegue, mas eu acho que o nosso tempo aqui não vai ser muito amplo para a gente fazer isso. E eu sempre deixo 2 videozinhos, vamos dizer assim. E nessa aula também dei 2 vídeos que eu gosto de trabalhar. O primeiro vídeo que a gente tem aí é uma entrevista do Philip Kotler, onde ele fala um pouco dessa questão de estratégia. Nesse vídeo aí tem 3 pontos que eu sempre ressalto que eu acho extremamente interessante. O primeiro, ele fala de uma estratégia chamada Blue Ocean. O que é a estratégia do Blue Ocean? Vamos dizer assim, né? Vamos pensar que existem 2 mercados aqui, ó, o mercado A e o mercado B, beleza? E tá todo mundo aqui, ó, ou como ele identifica, ou como a estratégia identifica, sempre são por pontos, tá? Os pontos azuis e os pontos vermelhos. Então vamos pensar assim, ó, nessa mão aqui,
vamos colocar dessa forma, esquerda que seja, né? A gente tem todo o mercado condicionado. Então, são vários pontinhos azuis. E está todo mundo brigando aqui, ó, por um mercado junto a esse consumidor. Então, o que eu tenho que fazer? Criar estratégias de diferenciação de mercado, fazer coisas diferenciadas para eu tentar conquistar esse público-alvo. Beleza? Diferente dessa outra mão aqui, ó, onde estão os pontinhos vermelhos. E o que acontece com os pontos vermelhos aqui? Não existe ninguém ofertando produto para atender a necessidade desse povo. Beleza? Então, o que você faz? Às vezes você abandona ou deixa um pouco esse mercado de lado e busca outros mercados. Aqui, ó, pontinho vermelho que não tem ninguém. E aí você consegue conquistar esse mercado. Então, isso a gente chama de Blue Ocean. Segundo tópico que ele diz aí é em relação à comunicação, que ele fala que o marketing está muito mais estratégico hoje do que comunicativo, vamos usar dessa forma, né? Então, os 4 P's hoje são trabalhados para que eles usem ou trabalhem de forma estratégica. Eu, sem discordar do Kotler, ainda acredito muito nessa questão do estrategismo, né? O marketing é estratégico, ele é uma ferramenta que você tem que pensar muito para tentar acontecer, mas eu ainda acho que o marketing está muito focado na comunicação, beleza? Mas é uma visão minha. E o terceiro ponto que ele diz aí é esse dinamismo correlacionado ao mercado, né? O que acontece nesse dinamismo, vamos dizer assim? No finalzinho do vídeo vocês vão ver que o Eduardo faz uma pergunta para ele, enfim, né? E ele fala assim, que no mercado a gente tem que estar pensando, preparando, criando e atirando, né? Pensar, preparar, pensar, atirar, mirar, atirar. O Kotler já rebate ele falando assim, não. Hoje nós estamos numa posição de mercado onde a gente não pode mais ter esse time de pensar, analisar, né? O mercado é tão rápido, tão dinâmico, que a gente está numa fase de atirar só, né? Mas esse vídeo foi dito antes, vamos dizer assim, de tudo isso que está acontecendo com a gente nesse momento, né? Então, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, estruturalmente falando, né? Pensando de forma estratégica. Então, eu acho que essa questão do retomar o pensamento, analisar o mercado, ela vai estar muito em evidência nesse momento, beleza? O segundo vídeo que eu trouxe, para vocês entenderem um pouco mais essa questão de estratégia, é do Mário Persona. O Mário Persona é um cara, autor brasileiro, ele tem vários livrinhos escritos aí, muito, eu acho, balela do dentro do marketing, mas tem um que eu gosto muito, assim, e até recomendo. Vou até deixar aqui para vocês no chatzinho. Eu sempre emprestava para os meus alunos, mas alguém sumiu com ele, beleza? Então, eu tinha vários livrinhos que eu deixava rodar na sala e eu pegava no final das aulas, assim. Então, tem um que está aí no chat de vocês, chamado Marketing de Gente, do Mário Persona. O que esse, vamos dizer assim, esse livrinho trabalha, né? Ele fala muito dessa questão do relacionamento, dessa questão do relacionamento do marketing, mas ele sempre trabalha com umas questões assim correlacionadas com, como eu vou explicar para vocês, com que não case, né? Ele cria algumas histórias assim, vamos fazer dessa forma, uns contos para ficar mais exato. E é muito bacana. O livro é fininho, você acha aí no sebo, se tiver ainda, cara. Quando eu comprei um tempo atrás, R$10, leitura de um dia aí, ó. Bem fácil, tá? Então ele tem toda essa literatura. Uns livros dele eu não gosto particularmente, que é o Marketing de Fruit, e uma série de outras coisas lá. Nem vou atrás, porque o título já não me agrada muito. Pode ser que eu esteja errado também, né? Mas o que o Persona fala? Ele também fala alguma coisa dessa questão de estratégia. Mas ele está falando em estratégia dentro de uma visão de criação de produto. Onde a criação de produto a gente parte para 7 etapas, e a gente não vai entrar nisso, porque não é o cunho, né? E dentro dessas etapas, ou dentro de uma dessas etapas que a gente tem, é a parte de estratégia, né? Se não me engano é a terceira, você tem a terceira ou quarta, né? Geração, criação, estratégia de mercado. E aí ele fala um pouco de tudo essa questão. Ele já parte, não estou dizendo que a visão dele, não me entendam que a visão dele é diferente da visão do Kotler, mas o Persona aqui nessa parte, ele já vai para uma ideia mesmo de mercado, de você analisar o mercado, entender o que está acontecendo, verificar, né, se está correspondendo ou não para o seu produto adentrar, para o seu serviço adentrar dentro desse mercado. Então ele faz essa visão um pouco mais diferenciada. Eu acho que um vídeo acaba complementando o outro nessas questões de informação. Então a gente tem aí, né, o pai do marketing, que é o Philip Kotler, falando, relatando tudo isso, né, e aí a gente entra com o Mário Persona para ele complementar um pouco mais dessas informações, beleza? E dentro dessa questão do planejamento estratégico também, a gente tem que tentar entender, ou começar a compreender
que a minha empresa, além das ações, ela tem que ter um objetivo muito claro, ou ela tem que seguir um caminho, vamos dizer assim, pensando no quê? Pensando nos ambientes que ela vai ter. E a gente trabalha próximo à aula algumas questões relacionadas à ferramenta, acho que daí para frente a gente vai tentar entender um pouco dessa questão de ambiente interno e ambiente externo, né? Análise SWOT pura, que tem que ter no marketing, senão a gente não sobrevive, vamos colocar dessa forma, né? Então a gente leva em consideração muitas dessas análises que a gente faz, tanto a interna quanto a externa. A parte da interna, vamos dizer assim, que a gente diz que são as premissas básicas, a gente vai partir muito para a ideia de missão, de visão de mercado, né? Porque se você não tiver uma missão muito bem estabelecida, se não tiver uma visão, vamos dizer assim, por mais que ela seja utópica, como a maioria das pessoas fala, você não consegue trabalhar, né? Então, o planejamento estratégico, ele parte por 5 atividades básicas: criação de missão e visão de mercado, analisar a situação na qual você está pensando, vai ter a formulação dos seus objetivos, aí em contrapartida entre essa questão de formulação estratégica, e aí um ponto que eu sempre acho interessante, que é a questão da implementação, a questão de controlar tudo isso que está acontecendo e principalmente de fazer o feedback para ver se realmente está dando resultado ou não. Eu relato sempre que poucas empresas, não estou dizendo poucas, acho que eu estou sendo um pouco exagerado, mas existem empresas aí no mercado que não se preocupam muito com essa questão de resposta. O cara cria uma campanha lá de comunicação e começa a pensar, analisar que está dando tudo certo, né? Está dando certo, ou está dando um certo resultado, mas ele não está controlando isso para saber. Então, a minha estratégia de mercado ela vai dar resultado se eu fizer todo esse controle, vamos dizer assim, dentro desse planejamento que eu quero utilizar, ok? E aí a gente parte para uma ideia dessa missão de mercado, essa missão corporativa. Então, a missão de mercado, a gente diz que é o início, é o start de tudo. Se você for pedir uma consultoria, vamos dizer assim, de mercado, uma consultoria, seja para o Sebrae, ou independente do que for, para qualquer uma dessas empresas, desses consultores, a primeira coisa que eles vão falar para você é se você vai ter uma missão de mercado, né? Se a sua empresa tem uma missão. Se você não tiver essa missão, automaticamente ela será criada, beleza? E aí uma dica aqui, a missão de mercado, ela nunca muda, beleza? A missão é única. A partir do momento que você criou ela, você vai seguir ela pelo resto aí da sua vida de empresa, tá? Mas para se criar uma boa missão corporativa, a gente tem que atender algumas perguntas que são bem simples assim, mas simples mesmo. Por exemplo, qual é o negócio que a sua empresa está gerindo, né? Segundo, quem que é o seu consumidor? O que tem de valor, né? O que realmente representa para esse consumidor? E o que a sua empresa pretende, vamos dizer assim, ofertar de benefício para os seus consumidores. Então a gente começa a pensar que não adianta você ter uma missão aí de mercado, né, uma missão bacana, sendo que ninguém segue. Ou melhor, você decidiu aí atuar dentro do mercado na qual o perfil do seu consumidor é um perfil, por exemplo, de consumidores ecologicamente corretos, vamos pensar dessa forma. Mas a sua empresa não tem nada a ver com isso, a sua empresa não segue esse parâmetro. A sua empresa faz produtos que agridem o meio ambiente. E a sua missão está lá, que você faz um produto que é sustentável, que não tem problema nenhum junto ao meio ambiente. Então, você está indo em contra, né, tudo aquilo que está sendo pregado pela sua empresa. Tá? Dentro disso também, a gente tem mais duas palavrinhas. Junto com uma missão, geralmente existe uma visão de mercado. Ela sempre vai acompanhá-la. E o que são as visões de mercado? Visão de mercado a gente diz que é algo um pouco utópico, algo que talvez você não vá conseguir, mas você vai se empenhar e vai se esforçar para que tudo isso aconteça. Então a gente começa a analisar que as visões elas podem mudar, beleza? Então vamos imaginar que você quer ser líder de mercado. Então sua visão é, cara, eu vou almejar essa liderança de mercado. E aí quando você almeja essa visão, né, essa liderança de mercado, automaticamente você faz o quê? Você vai criar uma nova visão, beleza? Então a missão e a visão elas acompanham juntos, mas a visão ela é mutável, né? E a missão não muda, a visão muda. E junto a isso também, a gente tem a questão dos valores das empresas, né? E aí vai existir uma discussão gigantesca em relação a tudo isso. Por que existe essa discussão? Porque a gente diz que os valores relacionados ao mercado, ele é condicionado, vamos dizer assim, à visão do seu consumidor. Então, quem cria os valores das empresas são
os próprios consumidores, ok? Então, não é a empresa que cria valor. Isso tem que deixar claro. Ah, mas minha empresa criou. Aí a pergunta que eu sempre faço, como que uma empresa que acaba de ser lançada no mercado, por exemplo, tem 1 mês de existência, vamos colocar assim, o cara já tem um monte de valor prescrito. Ah, nós somos isso, aquilo e acolá. Cara, não tem como você pensar em valor de uma empresa, sendo que você não tem consumidor nenhum. Né? Quem vai criar esses valores são os seus consumidores, beleza? E para a gente exemplificar um pouco essa questão de missão e valor, eu vou passar um link aí, ó. Vocês acessem fazendo um favor para a gente, todo mundo discutir a mesma língua. Então, eu separei aqui alguns, no slide está um pouco diferente, não é o da Cacau Show, e eu trouxe aí ó, a missão e visão da Cacau Show, beleza? Então, a missão da Cacau Show, qual que é a missão dela, né? Tá ali, ó, proporcionar a maior número de pessoas uma experiência memorável, né? Em excelência em produtos e serviços, sendo referência na gestão do negócio de chocolate, tá? Tá aí no chatzinho também, beleza? Então, o que a gente começa a entender com isso? Que quando o seu produtor, vamos dizer assim, as pessoas que estão produzindo isso, elas vão começar a fazer o chocolate, a gente vai começar a entender que quando ele chegar lá no consumidor final, a experimentação, a gente falou de Páscoa ontem, né? Teve esse exemplo, vai ser a maior possível. Então, quando ele comer o chocolate ou experimentar esse chocolate da Cacau Show, automaticamente ele vai ter uma experiência única, extremamente prazerosa, beleza? É isso que ele quer passar como missão. E ele faz isso? Acredito que sim, né? Porque os chocolates do cara são bons, os produtos dele são bons. E tem até uma história, né, que eu assinava uma revista antigamente, ela não existe mais, que era a PME da Exame, e tinha uma história não, né? Tinha o case, na verdade, aí, da Cacau Show. E tem uma história muito bacana dentro de todo esse relato. O que ele faz, né? O último ovo de Páscoa, não sei se esse ano foi dessa forma, mas nas outras Páscoas, vamos dizer assim, o dono da Cacau Show, e a história dele é bem bacana, né? Não sei se vocês conhecem, que ele começou do nada, né, vendendo um chocolate assim, sem saber muito trabalhar com isso. Essa que é a grande verdade. Na verdade, a mãe dele já fazia, né? Mas ele pegou uma encomenda, achou que não ia dar conta, enfim, depois vocês procurem um pouco a história dele aí. Mas o que a gente diz dentro dessa questão aí né, de pensar essa experiência, tanto para o funcionário quanto para o consumidor final. Quando ele estava trabalhando, quando os ovos de Páscoa dele são criados, o último chocolate que é feito e embalado, ele faz questão que passe na mão de todos os funcionários da empresa antes de ir para o consumidor final. Então, olha que bacana. Eu terminei o meu chocolate, foi o último ovo que eu fiz. O que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou fazer com que ele passe por todos os setores da minha empresa. Por que ele faz isso? Para que todos possam entender que tem uma participação em cima disso, né? Que ele é responsável por essa experiência que o consumidor vai ter. Então, em relação a isso, ele faz o quê? Ele consegue criar e passar essa experiência memorável, ou seja, ele não sai da missão na qual a sua empresa foi criada. Dentro dessa questão também, nós temos a visão de mercado. Vou colocar aí também no chat, daí talvez quem não está com acesso já lê por aí. O que é a visão de mercado, então? Lembra que a gente falou, são coisas utópicas que talvez você nunca vai alcançar, mas você vai brigar para acontecer. A visão da Cacau Show: ser a maior e melhor rede de chocolates finos do mundo, oferecendo aos seus clientes, parceiros, uma relação duradoura com foco no crescimento, rentabilidade e responsabilidade socioambiental. Então, ele faz isso. Tá? Então, o que ele quer daqui a, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos de empresa que seja? Ele quer ser líder, cara. Ele quer ser considerado a melhor empresa de chocolate do mundo. Então, para isso acontecer, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar em cima. Ele vai fazer acontecer. Ele não vai deixar, vamos dizer assim, que nada impeça ele de chegar a esse objetivo. Ou, perdão, chegar a essa visão que ele tem relacionada ao mercado. Tá? E quando ele chegar no patamar, e quando ele conseguir, vamos dizer assim, ser reconhecido como o melhor chocolate do mundo, dentro dessa visão, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma nova visão de mercado. Aí eu não sei o que ele vai pensar, né? Ser o maior vendedor de chocolate da América Latina, não sei o que ele vai aprontar. Tá? Mas aí, a partir do momento que ele conseguiu fazer isso, ele vai trocar essa questão da visão de mercado dele. Beleza? Então, são coisas utópicas, diferente da missão, onde todo mundo vai seguir o mesmo rumo, que é a questão da excelência.
beleza? E aí os valores, acho que nem tem no site aqui, essa questão de valores da Cacau Show. Ah, tem os valores aqui no cantinho, ó. Vamos ver se dá pra gente abrir. Acho que tá dentro de uns quadradinhos aqui. Paixão por realizar, mais com menos. Cultivar relações com carinho, atenção aos detalhes, inovação, né? Eu não sei se isso está dentro dessa questão de valor, mas o que a gente tem que pensar, né? Mais uma vez, os valores eles são criados com o tempo da empresa. Então não adianta você ter aí 2 meses de empresa e inventar 1 milhão de valores, porque não tem sentido, né? Talvez para o consumidor final até tenha um certo sentido, que ele vai achar bonitinho, né? Falar, que legal, os caras têm um monte de valor. Mas se você pega, por exemplo, um cara que já tem um conhecimento de mercado, que já entende tudo isso, né? O cara questiona essa questão de valor e o cara engole o sapo, né, velho? Porque não tem como responder. Então é isso que a gente começa a analisar, a gente tem que começar a pensar. Os valores, eles vêm com o tempo, os valores vêm com as percepções dos meus consumidores em relação aos produtos, serviços, às marcas na qual você representa, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, mas eu acho que é isso dentro dessa aula, pessoal. Dúvidas aí, meus queridos? Todo mundo em silêncio? Ouve? Mutou Não, todo professor, mundo. tranquilo aí. Deu certo? Cara, ficou todo mundo quietinho, tá uma queda astronômica de internet, mas não sei se todo mundo ficou com dúvida nessa questão de missão e valor, ou missão e visão, para ficar mais fácil, né? Nessa questão de planejamento estratégico. Professor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Acho que eu tenho Pergunta, alguns professor. trabalhos aí para serem entregues hoje ainda, acho que até o dia Dia 13, né? 14, até amanhã, dia 14. Até dia 14, isso. Uhum. Na verdade, até hoje, acho que às 23 horas, né? Não, amanhã, dia 14 eu coloquei. O Todos próximo a os gente vai jogar... trabalhos acabam amanhã? Oi? Amanhã acaba Ah, o é dia prazo de 14, todos? professor. Amanhã é o prazo final, dia 14. Daí que eu vou fazer para vocês. Essa aula aí, vocês viram que não tem atividade, está disponível lá. O que eu vou fazer? Eu vou jogar atividade para quarta-feira que vem, juntando essas 2 aulas. Porque daí eu fecho, condenso tudo e aplico para vocês. Beleza? Professor, Vai ficar mas tem mais que dar fácil. atividade em todas as aulas? Oi? Todas as aulas têm que ter atividade? Na verdade, é uma atividade por semana, né? Depende do professor. Eu estava dando uma atividade por aula já, né? Eu sou meio sangue nos olhos. Mas é Então, agora semana... já deu a cota. Oi? Já deu a cota. Pode deixar a gente mais um tempinho. Essa semana eu vou dar uma só por semana. Beleza? Vai ficar mais É fácil. menos mal, né? Por Hoje quê? deu um 7, 8. Ai, professor, Deus me livre. 2 ainda. Ele livra muita coisa, gente. Só acreditar. Né? Só ter fé que tem livramento. Eu espero que me livre das provas. Pode me livrar das Nas provas. provas a gente não sabe ainda, ó. Não sei como vai ficar isso aí ainda, beleza? Mas assim que a gente tiver uma resposta, eu prometo que eu passo para vocês. A gente conversa certinho, pode ser que a gente faça uma aula de revisão. Eu não sei, estou respondendo por mim ainda, dependendo da conversa amanhã. Acho que essa aula já nem entra na provinha do primeiro bimestre. Eu vou deixar só as aulas anteriores. É mesmo mal, nos trabalhos a gente já tá indo bem, imagina as provas. Cara, não, mas... Não, professora, é que assim, ó, os trabalhos, eles não estão 100% porque a gente está muito lotado. Eu imagino. Mas É a que gente também tava falando com o compreende essas professor questões. Elton. Hã? Sabe o que A chega prova é falando? uma prova. Desculpa. A gente tava falando com o professor Elton, porque assim, a gente passa o dia inteiro na frente do computador, aí chega a noite a gente tem que ficar mais a noite inteira. Eu A minha imagino. cabeça tava estourando, professor. Não, mas é o mesmo caso, gente, né? A gente não fica pelo menos 24 horas, né? A gente tem tempinho, mas tá sendo pesado para todo mundo. Mas eu acho que isso um dia passa, pelo amor de Deus, né, meu? A gente já tá há quanto tempo já parado? Um mês? Não, né? Acho que Acho foram que em deu um março. mês. Foi dia 17? 17 de março, né? Acho que tá fazendo 3 semanas já, professor. Tem para um mês, cara. A gente faz um mês. Ó, o povo já... Quem tem criança, filho, tá sofrendo já. Ah, nem fala. Tô aqui tendo aula com você, tô dando janta da criança aqui. A gente tem que... Não adianta. A gente tem que dar um jeito, né? Todo mundo. Tem que dar um jeito. Mas a gente acha que é passageiro, vai ser passageiro, vamos pensar dessa forma, né? Apesar que toda aula a gente acha que é passageiro e acha que vai acabar amanhã, né? A gente acha. Professor, deixa eu só perguntar uma coisa para você. Pergunta. Você tem uma previsão da prova, mais ou menos? Cara, a previsão de data de prova que eu falei chegou, acho que vai passar aí pelos
Os presidentes Já de mandaram sala, no eles vão grupo. acabar, deve estar no grupo, tá entre, se eu não me engano, dia 12 ou dia 19 de maio, mas a gente não sabe como vai ser realizado isso ainda. Tá? Eu não sei E a ainda. matéria, e a sua matéria que está sendo sugerida, está sendo com isso. post de marketing, né? E os Isso. 4Ps. Isso, vamos pensar assim, quando tiver essa resposta amanhã, não sei como vai ser essa prova, a gente conversa certinho na próxima aula e eu tento explicar tudo como vai ser. Mas o meu primeiro bimestre, geralmente, ele acaba na aula que acabou semana passada, porque a gente tem apresentação. Na verdade, era para a gente estar quase fazendo prova, né? Semana era uma semana aí de apresentação de trabalhos e etc, né? Então, a gente tem tudo isso. Então, dentro do meu cronograma, assim, que eu gosto de fazer, o meu primeiro bimestre ele se encerrava com aquela aula de marca. Tá? Então, deixa a gente com aqueles trabalhos, não passa mais não. Calma, né, dona Eliane? Calma. Eu tenho que ter muita calma nessa hora. Mas, assim, a partir do momento que a gente tiver todas essas respostas, eu faço um outro cronograma. E como eu falei, eu não sou um cara de dar muita revisão, mas eu abro uma exceção aí e a gente faz uma aulinha de revisão. Eu acredito com os principais tópicos e a gente vê o que dá para fazer em relação a tudo isso. Mas eu preciso desse tempo até amanhã para a Valéria passar como vai ser tudo isso, porque a gente realmente não sabe ainda. É tudo O muito pior de novo, tudo é né? essa incerteza, né? Oi? O pior de tudo é essa incerteza, né? A gente não sabe, porque tá, assim, a programação nossa tá positiva até dia 22, vamos colocar dessa forma, né? A gente vai entender que dia 22 retoma tudo depois do feriado Tiradentes. Mas existe uma liminar aí da prefeitura de Londrina, daí é uma coisa da prefeitura, né, que junto com aquela questão das máscaras, aquela toda utilização, eles estão, as aulas do serviço municipal, vamos colocar assim, elas retomam, se eu não me engano, dia 4, dia 5 de maio, estou dando uma olhada aqui no calendário, né, e o prefeito sugeriu que as instituições privadas acompanhem esse calendário, mas eu não sei ainda nada, de verdade. Né, como a gente fala para vocês, a gente acha que todo dia vai ser o último dia, né? Toda semana é a última semana para isso acabar, né? Mas ninguém sabe. É seguindo, né? Vai seguindo o fluxo. Beleza? Mais algumas dúvidas aí, meus queridos? Tranquilos? Acho que não. Tudo certo? Tudo de buenas? Aí ninguém, né? O povo tá tudo jantando, mano. Os caras ligam aqui pra aparecer, tá ligado? E eles vazam tudo, tá tudo no Netflix, mano. E tá todo mundo no. Tá todo mundo sem áudio, acho que é só eu e você, professor. E a Dani ele tava ali também, ó. Né? Mas isso, Nada. o Lucas apareceu aqui, ó. Aí falou em Netflix, os caras já deram pause no Netflix lá, mano. Pô, nossa. Brincadeiras à parte. Beleza, meus queridos? Netflix aí, o povo já daqui a pouco começa a pedir sugestão de filme, né? Eu tô acompanhando um cara, nada a ver agora, acabou a aula, né? Mas só pra gente fechar aqui. Eu tô acompanhando. Beleza, povo? Mais alguma dúvida aí pra gente encerrar? Não, acho que não. Então, fechou. Quarta-feira a gente volta, então, segundo horário. Aí a gente vai entrar com um pouco dessa matriz do ECG, um pouco de análise SWOT, só para a gente começar a introduzir. Eu passo um trabalhinho não é muito difícil, não, é bem simples para vocês, para colocarem no AVA lá. Beleza? Fechou. Beleza, então, Valeu. meus queridos. Até mais. Até Beleza, boa noite. quarta-feira. Um abraço, professor. Para todos. Falou. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau. Até mais, professor. Até mais. Tchau, tchau.